Ultimamente, né, a gente tem visto a Europa e os seus problemas voltados ao turismo e, de fato, a intolerância com o imigrante, né, e com o próprio turista. Mas eu acho interessante a forma como a mídia, né, tentando sem culpar partes, a mídia levanta isso. Mas de fato a Europa, ela passa por isso desde que o mundo é mundo. Mas a Europa, de fato, não é que eles só vestem uma roupagem de país desenvolvido. De fato eles são, entendeu? As condições de vida lá é 10 vezes melhor do que da gente aqui. A vida do cidadão é de fato muito mais honesta e boa do que daqui, em relação à política, em relação à infraestrutura, em relação ao emprego, ao salário, às políticas sociais. A Europa de fato vive isso. Mas eu acho que o grande problema que a Europa passa, por mais que com essas melhorias na infraestrutura, né, e o que de fato levou o número maior de hotéis, de aeroporto, de restaurante, e essas coisas que de fato não vive só pela população local, mas de fato precisa do turista. Isso foi muito bom, né, na época ali dos anos 2000 e também muito bom depois daquela crise de 2008, né, que basicamente ferrou com a Europa, e não só com a Europa, né, com uma porrada de gente. E os caras deram um pulo de crescer, de se desenvolver. Mas a questão toda, eu acho que o que fica mais nítido na população é que de fato, não só na população, mas também na parte do governo, é que era que muitos imigrantes, que de forma ilegais ou legais que chegavam no país na época, era uma coisa mais em relação ao trabalho. A trabalhos, no caso, que eles não queriam fazer, que os jovens não queriam prestar. Entendeu? Então, atendente de padaria, atendente de lanchonete, serviços básicos. Entendeu? Provavelmente não era uma coisa bem quista e bem vista pelo próprio europeu. Porque já que eu moro numa cidade maravilhosa, eu não tenho por que eu fazer isso, né? Assim, tentando pensar com essa cabeça mais europeia. Então, quem ocupa esse espaço? O cara que sai do país dele em busca de um refúgio, em busca de uma vida melhor, em busca de condições melhor, chega lá, trabalha, conquista esse dinheiro. Mas provavelmente esse cara, se ele saiu de uma zona de guerra, por assim dizer, se ele saiu de um país, de um estado do qual a condição de vida era péssima, a chance dele querer voltar pra lá é mínima, a não ser que ele tenha um laço muito forte. Mas ainda assim, se ele tiver esse laço muito forte, provavelmente ele vai fazer de tudo com que as pessoas que estão no seu país de origem vá pra lá. Ou seja, aumenta a população, só que não de europeus, né? Isso é também primeiramente o primeiro ponto do que de fato acontece dentro da Europa. E aí de fato já começa uma xenofobia meio que velada, entendeu? Ela existe, mas existe até que ponto? Ninguém fala, ninguém conversa. E com isso, de fato, a Europa, ela vem fazendo um incentivo gigante para aumentar a natalidade. Porque, como a gente sabe e na novidade, as mulheres estão tendo muito menos filhos do que antigamente. E a europeia
Acho que muito menos do que em outros países, né? Já que lá, e não culpa do feminismo, eu digo assim, pelo ideal, talvez lá seja muito grande, muito forte. E também, acho que não só por causa do feminismo, mas como o mundo se caracterizou hoje, né? Se o padrão de antigamente era ter filho, hoje o padrão era um ter. E foi uma coisa que de fato está estipulada, está concretizada e vai se concretizar muito mais nos nossos tempos. Então a Europa, ela de fato está passando por esse período que não é a primeira vez. Só que normalmente, quando você para ler, em certo aspecto, os conflitos, os protestos que existiam e que houveram, tipo, uns tempos atrás, em 2009, 2010, por mais que isso faça bastante tempo, nesse curto período, os protestos eram sempre voltados do imigrante contra o europeu. Entendeu? Normalmente era isso que acontecia. Porque se você comparar para ver, tipo, em Londres e Paris, vive uma grande comunidade de imigrantes. E consequentemente, a pessoa que se instala lá há mais de 10 anos, ela com certeza já teve filho do filho do filho. Então antigamente o protesto era meio que voltado disso, dos jovens dessas periferias, pela falta de perspectiva, pela falta de desemprego, entendeu? Porque vamos botar exemplo, se já tava ruim pro europeu, imagina pra você que não tem cara de europeu, pra você que não tem jeito de europeu, pra você que não fala de um jeito europeu, né? Então talvez as condições eram um pouco piores pra época. E hoje de fato se choca duas coisas, tanto o protesto contra o turismo, tanto o protesto contra o imigrante. Antes parecia fenômenos diferentes, saca? Em períodos diferentes. Hoje não. Parece que a ideia se juntou e se tornou uma coisa só, saca? Um engoliu o outro. Então, de fato, os conflitos meio que se entrelaçaram, saca? E houve esse problema, essa disputa. E eu acho que a Europa, ela acaba cavando a sua própria cova quando ela prega muito que eles são esse lugar de bem-estar, e que de fato são, entende? Mas o pior é quando isso só vira uma politicagem, entende? Porque é um ponto de você prejudicar os seus próprios moradores, a sua própria região, aonde o transporte fica mais caro, aonde a comida fica mais caro, aonde conviver se torna mais caro. Porque se você for parar pra ver esses grandes hotéis, essas grandes pousadas, no fundo, eu acho que a grande questão do europeu é pelo fato de que não acho que nem pela questão disso não ser deles. Eu acho que essa não é a questão só material, mas a questão é que quem tem condição de comprar esses apartamentos na melhor localidade de Paris, na melhor localidade de Londres, essas pessoas em si nem moram lá, entendeu? Isso é só um investimento. Provavelmente o rico, o milionário, o bilionário teve condição de adquirir um apartamento em tal lugar, um hotel em tal lugar. Ele provavelmente mora em algum lugar da América, onde o custo de vida é baixíssimo, entendeu? Onde ele consegue se manter no mínimo com ali com seus 5, 6 mil básico, entendeu? Provavelmente um cara desse vive uma vida, vamos botar pelos padrão dele, básico, um carro básico,
entendeu? E você não sabe nem quem é. Porque a tendência desses caras mais milionários, nesse quesito, quando você para pra ver e estudar, de fato eles vivem assim. Então imagina um cara desse que aluga um apartamento desse por uma alta temporada aí, nos seus valores de, sei lá, de 30, 40, 50 mil. O cara nem sai de casa, irmão. O cara hoje em dia só dá um telefonema, um zap, e tá tudo resolvido, tá tudo planejado. Entendeu? E aí, quando você para pra ler o livro de Bauman, do Amores Líquidos, tem um capítulo do livro que vai dizer exatamente disso, né? Que o Estado, a nação ou o país daquele lugar, a economia, não é que ela seja uma coisa ruim, mas a economia, quando ela é voltada só para números, para porcentagem, ela não importa como ela vai crescer, mas ela tem que crescer. Entendeu? Ainda que ela tenha que crescer na custa do morador local, ela vai crescer. Então, por mais que a Europa tenha esse lado, vamos dizer, lindo da coisa, das suas políticas fenomenais, das suas autodefesas em relação ao ambiente, a um sistema político mais seguro, menos corrupção, os problemas urbanos que eles enfrentam é gigante, entendeu? Parece que é uma coisa que é bem velada, não fala. Sabe aquela pessoa que ninguém sabe os erros dela? Que ninguém pode saber, porque senão ela perde a sua influência, o seu respeito no meio das pessoas. Mas de fato a Europa sempre viveu do turismo, em sua maioria. E nesses períodos, né, agora provavelmente de alta europeia, de grande circulação do imigrante, do turista lá dentro, vai acontecer o quesito. Esses empregos mais terciários das coisas, ele é muito ocupado pelo imigrante legal, né, ou pelo próprio imigrante legal. Só que esses empregos de menor remuneração, de fato, começam a interessar a população. Não só pelo quesito da crise que se vive, mas porque provavelmente esses trabalhos de menor remuneração, talvez você ganhe uma gorjeta, você tem experiência, você é da área, você é do local, entendeu? Você ganha pra isso, e ganha bem, por mais que seja um período curto, mas você ainda ganha. Só que aí também já começa os outros interesses internos do país, quando você tem que disputar isso com o imigrante. E a questão toda, eu acho que fica bem feio para a Europa nesse ponto, é que como que um país, um lugar que é conhecido pela sua diversidade, que é conhecido pelas suas lutas sociais, como que é a imagem de quem passa isso? Porque se você for parar para ver, né, sem fazer alarde e exagerar, o movimento ele vem tanto de pessoas de esquerda quanto de direita. Por mais que quando você pesquise, tem que ver as reportagens, nunca falam de fato se isso é um grupo de esquerda, de direita, qual a porcentagem da população que faz isso, entendeu? Mas que você pesquise bem, às vezes fica uma coisa muito, sabe, muita sombra, muita cega, você não sabe exatamente quem é e o porquê é. E aí você acaba duvidando e suspeitando do tipo, qual é o seu interesse com essa reportagem? Entendeu? Qual o seu critério? O que você quer passar? Porque de fato a gente tem que ir pisando em ovos em relação a isso. Então eu acho que o meu ponto em relação a Europa nesse quesito é esse. Os trabalhos estão se tornando cada vez mais escassos
Porque provavelmente quando você para pra ver, e qualquer boa política, boa entre aspas, em relação de uma formação acadêmica, se você for parar pra ver, a maioria dessas faculdades não são ocupadas pelos próprios europeus, mas pessoas que estudaram fora e vieram para dentro da Europa. E esses trabalhos de menor esses trabalhos que de fato pagam menos, fica mais acirrado e a disputa interna, né, fica mais evidente. E ainda por cima vem a questão de quem mora lá, de que tem uma condição boa, não aceitar o imigrante, porque de fato ele vai corresponder ao lado de quem? O lado do europeu, do lado do irmão dele, do patriota dele, que precisa desse trabalho. Ou seja, de fato parece que a Europa, ela tá sempre nessa briga. Antigamente era conhecida como o barril de pólvora. Hoje em dia parece que eles ainda vivem isso, só que não de forma como uma guerra, mas por causa das suas políticas, dos seus problemas sociais, das suas tensões sociais, das suas guerras culturais que existem ali dentro. Então a questão é, será que isso vai de fato desenvolver em ondas de conflitos? Será que o protesto vai ser pouco? Será que vai ser só mesmo uma preocupação climática? Entendeu? Será que existe um preconceito ali dentro? De fato, a segregação espacial é um plano urbano que podem ser citados. As áreas centrais são muito valorizadas e de fato se torna muito menos acessível a pessoas de baixa mais renda. E os poucos terrenos que existem lá ainda, provavelmente já são áreas que vão ser ocupadas por alguma empreitada maluca aí. Que provavelmente o hotel, o apartamento que for produzido ali numa área, num centro urbano daquele, não vai sair menos que um belo dinheiro. E quem tem condições de pagar esse dinheiro é o próprio europeu? Muitas das vezes não, nem o europeu nem o imigrante, mas quem vem de fora pra lá, quem quer passar suas férias em Paris. E também quem quer passar essas férias em Paris, de certa forma não se preocupa com isso, né? Eu não moro lá, eu moro, sei lá, nos Estados Unidos, no Brasil, na China. Então eu acho que esses problemas em relação voltado ao turismo e esses protestos contra o turismo nunca foi uma coisa de agora, entendeu? Eu acho que isso só eclodiu, explodiu de fato. E é isso.